Alguém já te falou que você tem uma dor psicológica, que a sua dor na coluna é emocional? Eu já quero iniciar esse vídeo me apresentando. Se você não me conhece, eu sou Angela Barros, mestre em fisioterapia. Tenho esse canal para te ajudar a cuidar da sua saúde. Então já se inscreve no canal, já compartilha com seus amigos, com as pessoas que você ama. Curte o vídeo e comenta, porque quanto mais você engaja nesse vídeo, mais essa informação chega para as pessoas. Eu te ajudo com o vídeo, você me ajuda com a curtida e na verdade você está ajudando várias outras pessoas que têm a mesma condição que você. Voltando, eu quero iniciar esse vídeo te explicando que dor é dor. Não existe isso de, isso é uma dor física, isso é uma dor emocional, isso é uma dor psicológica. Toda sensação dolorosa é dor. E eu gosto de falar isso para os pacientes. Sua dor é uma dor. Mesmo que nós, profissionais de saúde, não tenhamos ainda um conhecimento suficiente, não tenhamos uma tecnologia na ciência que consiga identificar quais são as causas específicas da dor, e é por isso que a gente diz que 90% das pessoas que têm dor lombar têm uma dor lombar inespecífica, mesmo que a gente não consiga identificar a causa, tem uma causa. E a sua dor é dor. E aí, para você entender melhor como funciona, vamos começar com o seguinte exemplo. Muitas vezes tem uma lesão na sua coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, lesão de ligamento, lesão da articulação, lesão nas facetas. Tem vários nomes que podem estar aparecendo lá no laudo da sua ressonância magnética, do seu raio-x. E essa lesão, esse dano estrutural, não necessariamente é o que gera a dor. E eu vou te explicar por quê. Existe uma coisa no nosso corpo que a gente chama de nocicepção. Nocicepção é o processo que os receptores do nosso corpo, espalhados por todo o nosso corpo, capturam os sinais, os estímulos sensoriais. Então imagina que a gente tem vários fios, esses fios são desencapados e eles captam sinal de tudo, sinal térmico, químico, mecânico. Todos esses sinais são estímulos nocivos quando são capturados pelos nossos receptores. Estímulo nocivo é eu estar sentada aqui muito tempo. Um estímulo nocivo é eu ficar em pé. O estímulo nocivo é eu estar digitando, usando muito meu dedo. E esses nossos receptores estão conectados ao nosso sistema que nos alerta quando há um agravo à nossa saúde. Contudo, pode ser que esse estímulo sensorial, essa nocicepção, seja interpretada como dor e pode ser que não. Por exemplo, se você é esse toureiro aqui, esse cara que foi ferido por um touro, mas você precisa correr desse touro porque senão você vai ter um agravo muito maior, o seu sistema não captura essa dor. Você está com a lesão, está ferido, tem um certo agravo à sua saúde, sendo que se você não correr, o agravo vai ser muito maior. Então o seu sistema não deixa você sentir a dor e te faz correr. Por outro lado, se você acorda à noite, não liga a luz, vai lá na cozinha tomar uma água e de repente pisa numa pecinha de brinquedo do seu filho. Dói pra caramba, né? Você acende a luz, olha se tem sangue, olha se tem corte, se tem alguma coisa, se tem uma lesão, você vê que não tem uma lesão, mas você teve uma dor absurda. O seu sistema ligou um alerta enorme de dor. Por quê? Porque estava escuro, você não esperava por aquilo, você estava em um relaxamento, tinha todo um contexto que te levou a exacerbar essa dor, a ligar esse alerta. Então, nesse caso não há lesão e há dor. Por isso que há duas coisas diferentes quando a gente fala de lesão e dor, são coisas totalmente diferentes que podem estar conectadas ou não. O que é que vai trazer essa conexão? O contexto. Por isso que o toureiro não tem essa experiência de dor, porque ele está num contexto de luta, de fuga. Já quando você pisa em um brinquedo e você sente muita dor, você tem outro contexto e aí essa dor é exacerbada, interpretada como algo muito nocivo. Então funciona assim, a gente tem um estímulo nesse nosso receptor, esse estímulo chega até a nossa medula. Chegou na nossa medula, ele vai entrar em um nível da nossa coluna. Você já sabe que a nossa coluna é dividida em cervical, torácica, lombar e temos também as vértebras fundidas, as vértebras sacrais que formam o sacro. E quando chega nesse nível da coluna, essa informação estaciona.
Então imagina que o receptor está capturando informação daquele localzinho bem pequenininho, menor que uma moeda de 1 centavo. Da sua medula, ele manda a informação para o cérebro. Então, depois que essa informação entrou no elevador e subiu ao cérebro, o cérebro é incapaz de identificar de onde está vindo essa informação. Porque depois que chegou lá, ele não sabe se estava no estacionamento DL5, no estacionamento DL3, quem que subiu junto com essa informação, quem que ficou lá embaixo. Nosso cérebro é incapaz de identificar, porque ele só está vendo o que está chegando do elevador, ele não consegue ver o que está acontecendo lá embaixo. Isso é o fenômeno da dor referida. Então, às vezes você está com uma dor estomacal e sente uma dor no ombro, é por causa da dor referida. Essa falta de habilidade do nosso cérebro de identificar com precisão onde está doendo, qual o tipo de dor, se tem uma lesão mesmo naquele tecido. Então, quando essa informação chega lá no seu cérebro, ela vai ser processada e modulada pelas nossas conexões neurais. Eu acho que você já ouviu falar que tem muitos estudos genéticos que estudam os nossos genomas. Da mesma forma, há muitos estudos em relação às conexões neurais que vêm estudando e atribuindo o nome de conectomas, que são as redes neurais de neurônios que entrelaçam e se comunicam entre si e interpretam essa informação. Então, desde lá do seu receptor sensorial, passando pela medula até chegar lá no seu cérebro, tudo isso a gente chama de nocicepção. Ainda não é dor. Você ainda não tem a experiência da dor, você só tem aquele estímulo chegando no cérebro. O que é que acontece lá no seu cérebro para você entender que você está sentindo dor? Essas informações vão passar pelos conectomas, que são os componentes que a gente chama de componente sensorial discriminativo. Esse componente vai te dar a localização, a intensidade, vai identificar a dor, vai dizer, essa dor queima, essa dor arde, essa dor é um choque, essa dor é uma fisgada. Ela te dá esse aspecto descritivo da dor. Temos também a influência do componente afetivo emocional. Esse componente está relacionado às memórias, à sensação de medo, à sensação de desprazer. E ele vai interagir com essa informação nociceptiva para entender se esse estímulo, baseado na sua memória, no que você tem medo, se você tem medo de sentir dor, se você tem medo de se mexer, se você tem medo daquele estímulo, ele vai interagir exacerbando, interpretando como dor ou não. E o terceiro componente que vai interagir com esse seu sinal nociceptivo é o componente cognitivo avaliativo. Por isso que a gente vê que a dor ela tem uma característica muito cultural também. O que você entende por dor influencia muito na sua experiência de dor. Tem culturas, por exemplo, que tem rituais que quando a gente olha aqui do lado do Ocidente, quando a gente olha esse ritual, aquilo nos causa uma dor. Só de imaginar estar naquele local. Enquanto que lá para eles passam pelos rituais e simplesmente vivem bem com isso, não liga esse alerta de agravo à vida. E aí o que é que acontece? Nós temos uma tendência de atribuir significado às coisas. A gente interpreta, está constantemente interpretando os sinais. Lá no cérebro, quando chega o estímulo nociceptivo, ele vai interpretar aquilo, vai gerar um pensamento acerca disso. Esse pensamento gera um comportamento baseado nas nossas crenças, naquilo que a gente entende por dor, naquilo que a gente foi ensinado pelos nossos pais, naquilo que chega de sinal descritivo daquele estímulo nociceptivo, baseado nos nossos medos, nas nossas memórias. Todas essas redes neurais conectam e transformam essa experiência em dor. É isso mesmo que você entendeu. A dor não está dizendo a quantidade de lesão que você tem lá na sua perna, no seu braço, na coluna. Ela está sendo uma criação do nosso cérebro. Essa nocicepção é ameaçadora à sua saúde, então vamos cuidar. Qual é o problema disso? Que o nosso cérebro, ele tem as outras influências, as influências cognitivas, de medo, de desprazer e tudo mais. E às vezes, essa experiência sensorial não condiz com a quantidade de lesão que tem ali. Você pode sentir muita dor e ter pouca lesão, ou ter pouca dor e ter uma grande lesão. Isso acontece muito com atletas. Atletas têm um grande limiar, têm uma grande capacidade de não sentir dor. Se a pessoa é um atleta e tem uma grande lesão no seu joelho, por exemplo, e a gente precisa cuidar para não ter sequelas no futuro,
Por mais que ele esteja me dizendo que não dói ou que sente pouca dor, pouco incômodo e tem uma grande lesão ali, eu sei que ele não sente tanta dor porque ele tem uma capacidade de modular esse sinal no seu cérebro, mas aquela lesão precisa ser cuidada. Por exemplo, uma fratura. Se ele chega para mim com uma fratura, mas ele está sentindo pouca dor, a fratura precisa ainda ser estabilizada, ser cuidada, esperar o tempo de consolidação para que ele volte à função. Então não é que a sua dor é psicológica, mas às vezes você não tem uma lesão tão grande, tão condizente, que te coloque em um estado de sobrevivência, que te incapacite tanto, funcionalmente falando. Muitas vezes você tem uma articulação funcional, tem uma boa força muscular. A lesão que apresenta ali na coluna, por exemplo, aquela hérnia de disco, não tem tanto poder sobre essa sua experiência de dor. E isso é ótimo. Por quê? Porque é mais fácil a gente modular a nossa percepção das coisas do que modular uma hérnia de disco. Eu sei que é um assunto complicado. Para mim também é difícil de explicar isso, porque apesar de saber colocar em termos mais práticos, colocar em termos mais simples, é bem difícil. Mas se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu te respondo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.